Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Eu estou certo de que nós já fomos muito abençoados com os louvores desse ministério de louvor, que é uma benção, que eu amo muito fazer parte. Queria até mencionar aí, fazer honra ao João Pedro, o contrabaixo estava muito bem tocado, parabéns, cara. Deus continue te abençoando, Deus continue exaltando, Deus continue renovando as forças da nossa igreja, do nosso ministério de louvor, de todos os ministérios da nossa igreja, amém? Vocês estão comigo aqui ou ainda não? Amém, né? Eu estou muito feliz de ter recebido essa oportunidade, sou grato ao pastor Bruno, às pastoras da nossa igreja, a toda a liderança por essa responsabilidade de estar aqui hoje, trazendo uma palavra, algo que Deus falou, que já tem falado comigo há algum tempo e que eu acredito que seja bênção para a vida da nossa igreja. Eu estou vendo Juliano, um amigo que Deus me deu através do futebol. Muito feliz de te ver aqui, Juliano. Seja bem-vindo. Né, já participou de alguns cultos aqui conosco, estava morando longe e agora está aqui novamente. Eu fiquei feliz de te ver porque Juliano jogou bola comigo durante muito tempo, né? Jogamos bola junto. E o futebol, uma época da minha vida, não foi algo muito bom em termos de testemunho enquanto cristão, né? Não foi. O Juliano participou de alguns jogos comigo. E graças a Deus que ele está aqui. E graças a Deus que um dia eu tive um encontro com Jesus. Né? E quando nós temos um encontro com Ele, nós não conseguimos ser mais os mesmos, né? Deus nos modifica, vira uma chave na nossa vida, né? Algo modifica, algo muda e nós não somos mais o mesmo e nós passamos a ter uma vida nova com Cristo, né? Então, eu estou muito feliz de te ver aqui, Juliano, e isso me faz remeter de onde eu vim, né? Onde eu estou e onde eu quero chegar. Isso é muito importante para tudo na nossa vida, né? Nós temos sempre isso em mente, de onde nós viemos, onde nós estamos, e o nosso objetivo, o nosso alvo, onde nós queremos chegar. Eu queria compartilhar com vocês hoje e falar sobre os princípios para alcançar o nosso objetivo em Cristo Jesus. Nós vamos ler 3 versículos pequenos, rápido. Eu prometo que eu não vou cansar vocês, vou ser bem objetivo. Você que está aqui, você que está nos assistindo aí pela internet também, seja abençoado. A Aline já fez uma oração, mas eu gostaria de orar de novo e pedir que você me acompanhe nessa oração. Senhor Deus e Pai, nós somos eternamente gratos a Ti, ó Deus, por tudo que Tu tem feito na nossa vida. E nesse momento, Senhor Deus, eu peço a Ti, Senhor, que Tu me use, ó Deus, como canal de bênção, ó Deus, para esses irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão nos assistindo também pela internet. Tu tens falado comigo através, ó Deus, desse texto, Senhor Deus, e eu tenho certeza que isso aqui é para louvor e glória do Teu nome, como o Jefferson falou aqui, ó Deus, é para transformar a vida de pessoas, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, tomar posse, ó Deus, desses princípios, ó Pai, e agirmos de forma diferente, ó Pai, e sairmos daqui, ó Deus, renovados, e sairmos daqui, ó Deus, mais forte em nós, mais forte na nossa família, mais forte com a nossa igreja, para que a Igreja Metodista da Taquara continue a ser uma igreja forte, para que ela possa ser uma igreja relevante aqui em Jacarepaguá, ó Deus, uma igreja onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas conheçam, onde as pessoas venham até aqui, uma igreja que sirva a essa sociedade, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra possa, ó Deus, vir de encontro aos nossos corações, ó Pai, e possa, ó Deus, fazer a diferença, fazer mudança, ó Pai, em nossas vidas. É o meu pedido, meu agradecimento a Ti, em nome de Jesus, amém. Nós vamos aprender, então, alguns princípios. Nós vamos aprender, então, alguns princípios para alcançar o nosso objetivo em Cristo Jesus. E para nós falarmos sobre objetivos, nós precisamos entender o que é um objetivo, né? E o objetivo é algo que pretendemos ou queremos alcançar, né? Pretendemos ou queremos alcançar. E para nós alcançarmos esses objetivos, nós vamos ter metas, algumas metas a cumprir, algumas ações a tomar para que nós possamos atingir esse objetivo, né? Nós dificilmente vamos alcançar
o que queremos sem traçarmos uma meta, sem tomarmos algumas ações. E talvez, para que não fique uma forma um pouco fria, né, ou de vocês entenderem, eu vou ler uma ilustração com vocês que diz assim, ó: certa vez, um arqueiro experiente convidou seu aluno para assistir a uma demonstração. Ao chegarem diante de uma árvore, o arqueiro pegou uma flor e a colocou em um dos galhos da árvore. Em seguida, pegou o arco e flecha e posicionou-se a uma distância de 100 passos da árvore. Amarrou uma venda nos olhos e perguntou ao aluno: quantas vezes você já me viu praticar este esporte? Todos os dias, respondeu o discípulo, e sempre o vi acertar na rosa a uma distância de 300 passos, mas nunca vendado. Então, aquele arqueiro tinha o hábito de 300 passos de distância, né, visualizando, sem nenhuma venda nos olhos, ele conseguia acertar a flor. De olhos vendados, o arqueiro esticou o arco e disparou. A flecha nem sequer atingiu a árvore, passando longe do alvo a uma distância constrangedora. O Senhor errou, espantou-se o discípulo. Achei que queria me mostrar o poder de sua experiência. Ao que o arqueiro respondeu: eu lhe dei aqui a lição mais importante sobre o poder do pensamento. Quando desejar uma coisa, concentre-se nela. Ninguém jamais será capaz de atingir o alvo que não consegue ver. Ninguém jamais será capaz de atingir um alvo que não consegue ver. Então, o alvo, o nosso objetivo, tem que ser algo que a gente consiga alcançar. Não tem como nós traçarmos um objetivo que a gente não consiga alcançar. Ele pode ser difícil, né? Ele pode ser difícil, a gente tem que tentar mais vezes, né? Mas tem que ser algo que a gente consiga alcançar. E nisso eu te convido a abrir a sua Bíblia, em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Se você achar, você se coloque de pé, por favor. Nós, como bons metodistas, fazemos a leitura da palavra de Deus em pé. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Amém? E diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Você pode se assentar. Esse texto, para a gente trazer um contexto para vocês entenderem o que estava acontecendo aqui nessa palavra do apóstolo Paulo. Esse texto ele é uma parte da carta de Paulo à igreja de Filipos, né? E nesse contexto, nós vemos que Paulo tinha um carinho muito grande pela essa igreja. Nós vamos ver nos capítulos anteriores, ali na partir do primeiro, nós vamos ver que Paulo tinha um carinho muito grande pela igreja de Filipos, que deu início com Lídia, né, que organizavam momentos de oração com as mulheres, né? E elas, numa época dessa, receberam a visita de Paulo, e Lídia acolheu Paulo, né? E depois dali, Paulo fez um trabalho evangelístico e acabou se tornando a igreja de Filipe. Então, o contexto é esse, né? Paulo depois passou a ter um carinho grande por essa igreja, foi preso, né, outra vez, uma vez, né? E a igreja de Filipe sempre se mostrou próxima, ajudando Paulo, enviando recursos, fazendo visita, mesmo ele distante, ele tinha essa igreja no coração dele. E nessa ocasião que ele escreveu esse texto, ele estava preso novamente e sem saber, né, em dúvida do que ia acontecer com ele. Ele não sabia se ele seria morto ou se seria liberto, né?
se ele seria morto ou seria liberto. Você consegue visualizar isso aqui nos textos anteriores a esse capítulo 3 e também posterior. E nós fomos lembrar também a história de Paulo. Ele era judeu da cidade de Tarso e era do grupo dos fariseus, assim como seus pais. Ainda jovem, ele assistiu ao apedrejamento de Estevão e se tornou um perseguidor dos cristãos. Vocês devem lembrar, né? Não era nem Paulo, era chamado de Saulo, né? E após um encontro com Jesus, né, em que ele ficou cego durante um tempo, teve um encontro com o profeta Ananias, que impôs as mãos sobre ele, orou, e ele ficou curado, sarado da cegueira que ele estava momentânea, e dali por diante, que era Saulo, passou a ser chamado de Paulo, e passou a ter uma vida diferente da que ele levava. Ele perseguiu os cristãos, né, e passou a evangelizar, a ganhar vidas para Jesus, né? A chave virou, lembra que eu falei isso com vocês, né? A chave virou a partir de quando ele teve um encontro com Jesus. E dali por diante, nós vemos essa mudança na vida de Paulo. E nós vamos ver que ele traçou um objetivo. Para essa mudança de vida, ele traçou um objetivo, que foi viver para agradar a Deus, né? E por isso que a chave virou, porque ele entendeu qual era o sentido da vida dele. Ao invés de perseguir, não, eu tenho que viver para agradar a Jesus. Trazendo isso para a nossa realidade, o que nós, enquanto Igreja de Cristo, temos feito para alcançarmos o nosso objetivo de sermos parecidos com Jesus? Em 1 Coríntios 11:1, né, vai dizer isso, que nós devemos ser imitadores de Cristo, assim como Paulo foi, né? Paulo disse isso: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o outro objetivo é pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Então nós temos dois objetivos: sermos parecidos com Jesus e pregar o evangelho a toda criatura. E aí eu deixo essa pergunta para você: o que nós, eu me incluo nisso, eu e vocês, nós temos feito para alcançarmos esse objetivo? Vocês não precisam me responder agora não, fica de reflexão, né, para vocês aí. O que nós temos feito, né, de diferente, né, o que nós temos feito para alcançar esse objetivo? Qual o caminho nós temos percorrido? Né, temos ido pelo caminho certo ou pelo caminho errado? Né, nós vamos ver aqui no versículo 12, diz assim, ó: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Eu tracei aqui na minha Bíblia perfeição, eu sinalizei aqui, né, eu sublinhei na minha Bíblia perfeição. Paulo, ele passa para nós esse sentido de que ele não tinha alcançado isso, ele não estava na plenitude, ele não alcançou a perfeição em Cristo Jesus, né, mas que ele estava perseguindo isso, né? E assim como nós vamos alcançar a perfeição em Cristo Jesus, como o Jefferson falou aqui sobre santidade, né? Nós temos que buscar a santidade, sim, né? Mas é algo que a cada dia nós vamos evoluindo, nós não podemos parar. A cada dia nós vamos caminhando um pouquinho, nós vamos melhorando um pouquinho, nós vamos crescendo um pouco mais, né? E isso nos dá um relacionamento com Cristo. É através do relacionamento. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. E é baseado nisso que nós devemos remeter a nossa vida, agir na nossa vida, a buscarmos relacionamento com Cristo. E isso vem como, Israel? Isso vem através da leitura da palavra e oração. É através disso, irmão. Lendo a palavra de Deus, orando, buscando, estando aqui em comunhão com os irmãos ou online também, através da internet, essa grande ferramenta que Deus nos permitiu usar, né, e usarmos melhor nesse período de pandemia. Graças a Deus por essa ferramenta, graças a Deus que nós temos as classes de escola dominical, graças a Deus que a liderança da nossa igreja disponibilizou uma plataforma própria para nós conseguirmos utilizar, nós conseguirmos falar de Deus, né, para nós conseguirmos aprender mais de Deus. Quantos foram abençoados hoje pela manhã na escola dominical? Amém, amém. É isso aí, que devemos continuar, devemos prosseguir, devemos caminhar, seguir em frente, para que mais vidas possam compartilhar desse amor, possam ter esse privilégio de
aprender mais de Deus. E aí, queridos, nós vamos ver alguns princípios, são 3 princípios que nós vamos abordar aqui para que nós possamos alcançar os nossos objetivos em Cristo. Que eu vou repetir para vocês os objetivos: sermos parecidos com Jesus e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Princípio 1, devemos parar de olhar para trás. Olha o que diz o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, a perfeição em Cristo Jesus, que ele está se referindo aqui. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo compreendeu o princípio de deixar o passado ser passado. Isso é algo muito importante que nós devemos ter. Eu falei aqui para vocês no início de ter encontrado um amigo aqui, isso me remetia a coisas do passado, né? E não é que eu venha esquecer, eu não vou me lembrar de mais nada do que eu fiz ou do que aconteceu, não. Eu posso lembrar daquilo, mas aquilo não me domina mais, aquilo não tem mais poder e não prevalece mais sobre a minha vida. Era a mesma situação que Paulo estava se referindo aqui. Nos arrependermos dos nossos pecados e não mais olharmos para trás, nos faz seguir adiante. Paulo relata que para seguir a Deus, ele perdeu e deixou muitas coisas, e isso não fazia mais falta a ele. Sabe por quê? Porque ele estava a caminho do objetivo, do alvo dele, que era andar segundo Jesus andou, era imitar, ser cópia de Jesus, era agir como Jesus estava agindo. E baseado nisso, mesmo estando preso, a prisão não significava perda para ele. Por quê? Porque ele estava preso ali em prol da obra de Deus, porque ele estava naquele lugar pregando o Evangelho de Cristo. Então, mesmo preso, não fazia diferença para ele, não tem problema nenhum. Ele vai mencionar nos versículos anteriores aqui, que eu estou preso e não sei o que vai acontecer da minha vida. Se tiver que morrer, ficarei feliz porque estarei com Cristo. E se eu continuar, eu continuarei evangelizando e abençoando as igrejas. Nós devemos aprender com Paulo, querido. Lá em casa eu chamo de Paulão, né? Quando eu vou conversar lá em casa com as crianças, com a Roberta, poxa, Paulão era demais, né? O apóstolo Paulo era demais. E ele nos deixou um grande legado. Foi um grande homem que virou a chave, né? Que teve um passado de perseguidor, de assassino, de matar cristão, né? E o passado não foi impedimento para o agir de Deus na vida dele. E assim como foi com Paulo, não é na tua vida, querido. Você entrou aqui com os teus problemas, com as tuas dificuldades, com o que você tem vivido, mas a partir de hoje, uma nova vida está disponível para você, porque quando nós temos um encontro com Cristo, não somos mais os mesmos. Tome posse disso, acredite nisso para a tua vida. E isso me remete também àquilo que eu falei com vocês aqui, a importância de nós sabermos de onde viemos, o que nós já vivenciamos, o que nós já passamos, né? Mas o importante é onde nós estamos e onde nós queremos chegar, onde nós queremos alcançar. O princípio 2 que nós tiramos desse texto é que não devemos ficar parados. Então, o primeiro devemos parar de olhar para trás, esquecer o que passou, passado é passado. E o 2, não devemos ficar parados, estáticos. Né? Lá em casa nós também comentamos isso. Quando a gente está parado, nada acontece. Nada acontece. Né? E o parado que eu quero dizer é no sentido geral da nossa vida. Se a gente só dorme, acorda, come, aí dorme, acorda de novo, come, nada acontece, essa rotina vai continuar sempre. Estamos parados, estamos num ciclo, né, vicioso ali, caminhando no mesmo lugar, sem sair do lugar, nada vai acontecer. E Paulo teve inúmeras situações para poder parar e para poder desistir. Mas, se reconhecermos que não somos tudo o que podemos ser, se estivermos dispostos a aceitar o desafio de mudar e crescer na fé, então estamos no caminho para nos tornarmos o que Deus quer que sejamos. Queridos, temos que olhar para frente sempre. Nosso objetivo está lá na frente.
O nosso objetivo é estarmos com Cristo na glória, amém? E para isso nós temos que seguir algumas coisas, não podemos ficar parados. Eu não posso vir na igreja, sentar no banco, amém? Levanta, levanta, senta, senta. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você. Eu falo isso por experiência própria. Eu fui criado na igreja, né? Não tenho experiência para contar para vocês aqui com uso de drogas, com bebida, nada disso, graças a Deus, né? Muito bom, foi muito bom o ensinamento que meus pais me deram. Mas só vim à igreja porque os meus pais vêm à igreja. Quando eu era pequeno, chegou uma fase da adolescência que vinha obrigado, né? Vinha obrigado para a igreja, não tem essa, não tem conversa. Entra no carro aí, vamos embora. E beleza. E chegava aqui, assistia o culto, beleza, e ia embora, e nada mudou, não acontecia nada acontecia, beleza, né? Mas quando nós decidimos por mudar, por sair da inércia, por deixarmos de ficar parado, as águas começam a mover. Isso começa a mover o coração de Deus. E Israel está orando, e Israel está lendo mais a Bíblia, e o Jefferson está me adorando em casa, não é só no louvor lá na hora da igreja, não. E as coisas começam a acontecer, querido. Se eu fosse abrir oportunidade aqui para cada um falar um pouquinho da experiência que Deus começou a fazer quando você começou a buscar, quando você começou a querer mais de Deus, vai ter vigília aqui, porque todo mundo vai querer falar. É assim que funciona. O Jefferson deu uma introdução aqui para a gente no momento do louvor. Deus é tão grande, Ele é tão sobrenatural, né, que a gente não consegue, em palavras, mensurar ou explicar. Se for me perguntar, eu vou dizer para você sobre Deus de uma forma, de um jeito, porque é o jeito que Ele é para mim, de que Deus se revela para mim em Israel, né? Se eu for perguntar para o Juliano o que é Deus para ele, como é Deus para ele, o Juliano vai falar algumas coisas iguais, mas pode falar outras coisas diferentes, porque para o Juliano Deus se revela de forma diferente. O nosso Deus, Ele é tão grande, tão poderoso, e Ele é único, e Ele se revela único para cada um de nós, né? Para cada um de nós. Comigo Ele age de um jeito, e contigo Ele vai agir de outro jeito. Eu falei numa ministração que nós estávamos numa oração com uma amiga essa semana, sobre isso, né? Na igreja é o melhor lugar que a gente consegue perceber esses ambientes, né? Essas diferenças. Você vai ver num momento de oração, um orando ali quietinho, em silêncio, e vai ver outro pulando, gritando, e é assim, e Deus está lá, e Deus está nisso, por quê? Porque Deus trata com a Roberta de um jeito. Quando a Roberta vai orar lá no apartamento, eu tenho que, meu Deus, Roberto, pelo menos, quer sapatear lá, bater o pé, gritar e falar alto, porque Deus trata com ela assim. Eu já sou um pouco mais devagar, mais tranquilo, e Deus trata comigo assim também, sabe? Deus, Ele é único, querido, e Ele te aceita do jeito que você é, Ele te recebe do jeito que você é. Então você não precisa fingir ser uma coisa que você não é, você não precisa vestir uma máscara, uma capa, né? Uma fantasia, não precisa nada disso. Seja você mesmo, abre a tua boca e coloca para Deus a tua dificuldade. Coloque para Deus a situação que você está passando. Senhor, eu não consigo, está difícil para mim, né? A gente que tem filho adolescente também, pô, Deus, me ajuda nisso aí. É assim, pô, Deus, e Deus está ouvindo ele, e Deus vai tratar com ele, Deus vai falar com ele, né? É assim, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Nós cantamos aqui que Ele ouve o nosso clamor, né? Ele ouve quando nós falamos com Ele, quando nós colocamos para Ele a nossa situação. O nosso Deus ouve e Ele age em nosso favor. Há poder na oração. Amém? Você acredita nisso? Coloque isso em prática na tua vida. A cada dia faça diferente. Não fique parado, não. Quando acordar, saiba que é mais um dia, é mais uma oportunidade que Deus está te dando de você ser uma mulher melhor, um homem melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor. Deus está te dando uma nova oportunidade, querido. E com certeza, se você colocar esse dia nas mãos do Senhor, pedir para Deus te abençoar, para Deus te capacitar, Deus vai te dar oportunidade de você resplandecer a glória de Deus para outras pessoas. Deus vai te dar a oportunidade de você pregar o Evangelho a toda criatura, que são os nossos objetivos. Mas nós não podemos ficar parados, não podemos ficar sem falar com Deus. Já falei aqui, citei algumas coisas
da nossa vida, do nosso cotidiano. Mas na vida espiritual é a mesma coisa. Não podemos só ligar a televisão ou o telefone, botar lá no YouTube, assistir a pregação, amém, legal, e acabou, e vai embora, e vida que segue. Não é assim, não é parado, não é na mesmice, mas é buscar algo diferente, é criar expectativa. Qual foi a expectativa que você criou em vir para cá? Talvez você não criou nenhuma, mas hoje você está aprendendo que é preciso ter expectativa, é preciso criar esperança, é preciso ter fé, é preciso querer mudar, e é preciso querer alcançar esses objetivos que nós estamos colocando aqui para você hoje, de ser parecido com Cristo e de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós cristãos não podemos esquecer disso, nós cristãos não podemos relaxar nisso, não podemos ficar presos ao passado. Como era a igreja, vamos trazer para o contexto de igreja, não podemos, como é que era a igreja metodista da Taquara, como é que era a igreja tal, esquece isso, querido. Como era, já foi, já passou. Experiências que legal, que nos marcaram, que nós vivenciamos, mas Deus tem algo novo para mim e para você, amém? Aleluia, tome posse disso em nome de Jesus. Princípio número 3, devemos seguir em frente. Olha o que diz o versículo 13 e o 14. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando, olha aí como é que ele começa a remeter à frente, e avançando para as que estão, para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu bisurei a minha Bíblia aqui em 2 palavras, alvo e prêmio. Alvo e prêmio. Alvo é aquilo que eu quero alcançar, é o meu objetivo. Eu preciso alcançar aquilo. E um competidor, isso nos remete quando a gente fala em prêmio aqui na frente, a gente já vem logo a uma competição, né? Prêmio tem logo uma disputa, para ganhar o prêmio. Quem ganhar, quem chegar na frente, é quem alcançar alguma coisa. Tá para ter Olimpíadas aí, está uma discussão ainda lá no Japão se vai ter Olimpíadas, se não vai ter. Mas, a princípio, está confirmada a Olimpíada para esse ano. Mas tem um prêmio, né? O vencedor de uma maratona, de uma corrida, de um campeonato, de uma disputa, ele vai receber um prêmio. E nós, enquanto cristãos, devemos estar sempre correndo para frente, sempre seguindo adiante em prol do nosso objetivo. Paulo acreditava que ele havia sido salvo por uma razão, que eu falei para vocês, de viver para agradar a Deus, e dedicou a sua vida em cumprimento dessa razão. Ele não confiou em sua própria força. E Provérbio 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. Eu falei para vocês que por vezes nós não alcançamos o nosso objetivo porque nós traçamos metas erradas. Porque nós falhamos, algo nosso, nós erramos, nós falhamos. E aí, quando a gente fala aqui em confiança, me remete a onde está a nossa confiança? Está em nós mesmos? Sou eu que vou ser o melhor, eu que vou conseguir? No mundo espiritual não é assim que funciona, né? Muito pelo contrário, é preciso que a gente diminua para que Deus cresça. É desse jeito, é desse jeito. E por isso que nós temos que ter um coração contrito no Senhor, né? Um coração voltado ao arrependimento, um coração voltado para as coisas de Deus, querido. É isso que vai fazer toda a diferença. Não podemos confiar em nós mesmos, não podemos confiar na nossa força, no eu vou conseguir, não sou eu que faço. Não é assim que funciona, né? É Deus. Se nós colocarmos todas as nossas situações, se nós colocarmos todas as nossas dificuldades diante de Deus, Ele é fiel para poder fazer acontecer. Ele é fiel para cumprir, porque Ele começou a boa obra na minha vida, e com certeza começou na tua também. E se Ele começou, Ele é fiel para cumprir. Amém? Tome posse disso. O nosso Deus é fiel para cumprir. E a fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, nos ajudará a andar segundo o Espírito Santo de Deus.
Nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda bem que vocês estão comigo nessa. Ainda bem que vocês estão junto comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, remete mais uma vez à nossa confiança. Onde é que está a nossa confiança? Está em Deus ou está na nossa força? Né? Paulo, ele deixou muitas coisas para trás, né? Ele perdeu muitas coisas, deixou muitas coisas para trás, mas em nenhum momento ele se deu por vencido ou por desanimado. E ele poderia ter desistido, ele teve muitos motivos, né? Foi apedrejado, foi preso, né? Passou por várias situações, por vários problemas, mas ele não desistiu. No versículo 15 vai dizer: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Se vocês forem perceber, se vocês estiverem mais atentos, perceberem, vocês vão ver que tudo está remetendo a algo que nós, a um passo a passo, a degrau por degrau que nós devemos alcançar, né? E, por vezes, um dos nossos erros, né, além de confiarmos em nós mesmos, é nós queremos pular etapas, né? Pularmos etapas, né? Às vezes pela nossa vontade de que a coisa aconteça logo, né? O nosso ímpeto, a gente quer avançar, não, um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. E esse convívio como igreja, de estarmos juntos em igreja, de nós trabalharmos em ministérios na igreja, estarmos envolvidos com as coisas da igreja, isso nos ajuda muito a amadurecer, né? Paulo tinha vivido N situações, mas ele reconheceu que ele não tinha alcançado a perfeição. Ele reconheceu que ele ainda não estava maduro totalmente. Ele ainda tinha mais coisas para poder vivenciar, mais coisas para poder experimentar de Deus. Nós vamos ver no versículo 20 que diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E o versículo 4:1 diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Um homem que passou um monte de dificuldade, um homem que estava preso, né? E olha a palavra de ânimo que ele traz para aquela igreja: permaneceis firmes em quem? Nele? Não, no Senhor Jesus Cristo. Paulo estava remetendo a Deus a sua confiança, a sua alegria, mesmo preso, mesmo passando por dificuldade, mas ele remeteu a Deus a sua confiança e a sua alegria. E ele, mesmo naquele jeito, ele estava escrevendo carta, ele estava trazendo palavra de esperança, de ânimo para a igreja de Filipe. Sabe, isso me lembra a situação que nós estamos vivendo hoje aqui no nosso país, né? Que o mundo está vivendo. Pessoas, muitas vidas abatidas, muitas pessoas com problemas neurológicos, psicológicos, com dificuldade de lidar com as situações da vida, sabe? E nós, enquanto cristãos, eu volto àquela pergunta que eu fiz para vocês, né? O que nós, enquanto igreja, temos feito para alcançarmos os nossos objetivos? E nós, enquanto cristãos, o que temos feito? E eu, Israel? O que eu tenho feito? A pandemia me parou? A pandemia é uma justificativa ou é uma boa explicação para eu ficar inerte, para eu ficar parado? A pandemia é uma boa justificativa para eu ficar só lembrando das coisas do passado? Ou essa dificuldade, ou esse risco, né, que nós estamos vivendo, ele vai nos gerar oportunidade, vai nos gerar possibilidade.
Eu deixo essa pergunta para vocês e deixo até o silêncio para vocês mesmo pensarem. A pandemia tem sido uma boa justificativa, uma boa explicação para eu ficar parado, para eu não fazer nada, para eu dizer que confio no Senhor e dizer que confio no Senhor e não fazer mais nada. Tem sido assim para você? Não tem problema se tem sido assim para você, sabe? Não tem problema, porque cada um de nós tem a sua dificuldade. E eu entendo que é um momento muito difícil mesmo, esse que nós estamos vivendo, de perder pessoas, de perder emprego, de ter dificuldade financeira, de sustento da nossa família, de muitos vendo os filhos sem condições de ir para a escola fechada. E como é que ficam esses 2 anos das crianças sem estudo, sem aula? Eles vão recuperar esses 2 anos que eles perderam? As pessoas que nós perdemos, os entes queridos que perdemos, vai voltar daqui a 2 anos, 3 anos? O que eu quero deixar para vocês é que Paulo teve os motivos dele, que ele poderia ter justificado e ter paralisado a sua vida espiritual. Vou deixar a vida espiritual para lá, vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, cara inteligente, culto, dominava várias línguas, tinha um bom conhecimento. Vou largar tudo para lá e vou fazer a minha vida. Deixa Jesus para lá, eu faço a minha oração aqui, está tranquilo, beleza. Será que Paulo estaria com Jesus agora, se ele tivesse feito isso? É uma pergunta que fica para a gente também. Se com essa vida que eu tenho levado, se com essa vida que nós temos levado, se desse jeito que nós temos agido, nós alcançaremos o prêmio de estar com nosso Senhor Jesus Cristo no dia que Ele nos chamar? O nosso objetivo final sempre é sermos como Jesus, sabe? E com certeza Jesus faria diferente. Jesus não ficaria inerte, né? Falamos de Paulo, mas o nosso alvo principal é Cristo, né? E é a Ele que nós devemos seguir, a Ele que nós devemos imitar, sermos parecidos. E é dele que nós devemos falar e pregar a toda criatura. E se eu me comprometer a ser como Jesus e cumprir a meta de não olhar para trás, não ficar parado, seguir em frente e alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, com certeza o resultado final será estar com o Senhor na glória. Com certeza, não tem para onde correr, não tem outra opção. E por isso eu te encorajo hoje a seguir em frente, a sair da inércia, a, como eu falei aqui no início, vira a chave, muda o sentido. E nós nos levantarmos enquanto homens, enquanto mulheres de Deus, e assim como Paulo, escrevermos uma nova história. Um homem que foi assassino, foi o homem que mais ganhou vida para Jesus. Sabe, não tem o que falar, né? O que dizer? O que dizer nessa situação? Será que o teu pecado é justificativa para você ficar parado? O teu pecado é justificativa para você não querer essa mudança de vida, não querer estar com Jesus? Nós devemos nos libertar das coisas do passado e seguirmos para o alvo que é Cristo Jesus e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Esse
é o objetivo que nós devemos alcançar. E nós traçamos aqui, eu compartilhei com vocês 3 princípios e eu vou repeti-los aqui. 1, devemos parar de olhar para trás. 2, não devemos ficar parados, inertes. E 3, devemos seguir em frente, prosseguindo para o alvo em busca do prêmio, que é estarmos com Jesus. Eu te convido a se colocar em pé. O Ministério de Louvor estará ministrando um louvor aqui para nós. E enquanto isso, eu te convido você a rever os teus conceitos. A rever os teus conceitos, a fazer uma reflexão sobre como foi a tua vida até aqui. Faça uma análise, uma autoanálise. Não precisa ser uma análise crítica não, mas faça uma autoanálise, né? Se avalie o que você foi até aqui. Prossiga para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. E já queimei as mãos com o passado, e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu sou firme. Estamos firmes em Cristo. Eu não me desvio nunca mais. Aleluia! Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Não estou parado, eu estou subindo, eu estou seguindo. Deixe de andar sozinho. Cristo vive em mim. E os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. Deus está contigo, querido. Aleluia! Eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Nada pode me parar. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me As circunstâncias não vão te parar. Aleluia! Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia! Eu quero te convidar a não ficar só nisso. Nós estamos num período de pandemia, mas é possível vir aqui à frente. É possível, se você entendeu que do jeito que tá, não tá dando para continuar. Freio de mão puxado não dá. Ou não sai do lugar, ou sai devagar, sai arrastado. E não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você, querido. Ele está lá no céu te olhando e Ele não está satisfeito de ver como nós, como eu, me coloco junto contigo nisso, como nós estamos levando. Nós precisamos de mais de Deus, e mais de Deus requer estar com Ele. Por isso eu te convido, vem aqui na frente receber essa oração. Vem aqui na frente receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vem aqui na frente
ter um encontro com Cristo. Sabe por quê? Porque o encontro com Cristo nos muda, nos faz diferente. Vem aqui, venha receber a oração. Vem aqui. Vem aqui, Deus quer te abençoar, Deus quer mudar a tua vida. Seja forte, seja corajoso, seja perseverante, seja ousado em Cristo. Continue firme na fé. Não desvie o teu olhar, não. Continue olhando para Jesus em meio à circunstância, em meio à situação de cada dia. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Levante a tua mão aí que nós vamos orar. Senhor Deus, eu acredito no teu poder, Jesus. Porque um dia, Deus, tu transformaste a minha vida, Pai. Porque um dia eu tive um encontro contigo, Senhor, mesmo estando na tua casa durante anos, Deus. Mas eu tive o privilégio de ter um encontro contigo, Senhor. E gradativamente a minha vida foi mudando, Deus. E por isso, ó Deus, eu peço pela vida dos meus irmãos, Pai. Eu peço que tu tenha um encontro com eles, Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Alcance esses corações, ó Pai. Alcance essa pessoa, Senhor Deus, que não está conseguindo, que está com dificuldade, que está preso, que não está conseguindo seguir adiante. Essa pessoa que pode estar aqui ou que pode estar nos assistindo, agora ou em qualquer horário. Senhor, Tu és um Deus todo-poderoso. Tu és um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que liberta, um Deus que santifica, um Deus que faz tudo completo, Senhor. E é esse Deus que nós servimos, Pai. E é esse Deus que nós queremos, Senhor. E é esse Deus que nós exaltamos aqui nessa igreja, Pai. E é esse Deus, ó Pai, que é exaltado aqui na Metodista da Taquara, Senhor. E é esse Deus que com certeza vai fazer relevante, ó Deus, essa igreja em Jacarepaguá, Senhor. Com as nossas portas abertas, Deus. Que não fica só com as portas abertas esperando, Deus, as pessoas entrarem, mas que nós possamos ir às comunidades, ó Deus. Nós possamos entrar nas casas, nos apartamentos, alcançar as pessoas, ó Deus, que estão sedentas de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. A minha oração é para que Tu transforme, Senhor Deus, para que Tu faça a Tua boa obra que Tu começou aqui na Metodista da Taquara, que Tu começou na minha vida, Senhor Deus, e que Tu vai cumprir em nome de Jesus, porque Tu és um Deus de promessas. Tu não é filho do homem para que minta, Senhor, mas Tu é um Deus, ó Deus, que cumpre as Tuas promessas, ó Deus, e é nessas promessas que nós confiamos, ó Deus, e é em Ti, ó Deus, que nós queremos prosseguir, e é em Ti, ó Deus, que nós vamos seguir, porque ninguém pode nos deter, porque o nosso alvo é Cristo.